Pessoal da segunda série do ensino médio, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso encontro de ciência, tecnologia e ética, o nosso componente, né, que faz parte do aprofundamento, superar desafios de humanas. Neste momento, nós estamos aqui na unidade curricular que se chama No Mundo Tudo Está Interligado. Eu sou a professora Maria Fernanda, este é o meu sinal. Eu sou uma mulher de pele branca, de olhos castanhos, cabelos ruivos, mais ou menos 1,70 m de altura, e hoje eu visto uma calça verde, uma blusa preta e um agasalho branco. É um grande prazer estar com todas e todos vocês para a gente fazer aqui mais uma aula, mais um encontro do nosso componente em que a gente vai aplicar aqui a nossa habilidade guia, que é a habilidade de formação geral básica e que diz o seguinte: elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos aos processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas. Então, expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, mapas, tabelas, gráficos, tradições orais, entre outros. Então, essa é a nossa habilidade guia, é a habilidade que a gente mobiliza em todas as aulas do nosso curso, né? Do nosso componente. Hoje não será diferente. Nós estamos na atividade 3, tá bom? Do nosso percurso no nosso componente, então a gente já está aí mais ou menos na metade, né? Um pouco mais da metade, né? Do nosso componente. E hoje a gente faz a aula também de número 3, em que a gente vai conversar um pouco sobre a concepção de ciência dentro do pensamento de um autor, um austro-britânico, né? Um filósofo da ciência, professor também, que se chama Karl Popper. O Karl Popper, pessoal, teve uma vida bastante longeva, né? Ele nasceu em 1902, portanto, lá no comecinho do século XX, e ele vem a falecer já no final do século XX. Portanto, ele tem aí 92 anos de idade em que ele acumulou, né, conhecimento sobre filosofia da ciência e nos presenteou com algumas das suas obras que até hoje nos ajudam muito para a gente pensar determinadas questões da prática, do cotidiano, enfim, do fazer científico, né? Duas das suas obras mais conhecidas são A Lógica da Pesquisa Científica. Aliás, essa é a obra que a gente vai mobilizar hoje, tá certo? E uma outra obra bastante conhecida dele se chama A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Esta obra, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, é muito interessante porque nela ele vai desenvolver, ele vai propor o que ele chama de paradoxo da tolerância. Então, o Karl Popper começa se perguntando o seguinte, né? A respeito da tolerância, né? Ele começa se perguntando assim: será que numa sociedade democrática nós devemos tolerar que as pessoas ajam de uma forma intolerante? Com isso eu estou dizendo o seguinte: numa democracia, um dos principais valores que nós temos é o valor da tolerância. Certo? Então, posso não partilhar de uma determinada crença, posso não fazer parte ou praticar uma determinada religião, posso não concordar com os gostos de uma determinada pessoa. Porém, já que vivo numa sociedade democrática, eu tenho por obrigação tolerar, tá certo? Respeitar estes gostos, crenças, práticas, comportamentos. A partir do momento em que eu vivo numa sociedade democrática e vejo uma pessoa pensando e agindo de forma intolerante, o que eu devo fazer? Porque o Popper se coloca o seguinte: porque se eu
disser para essa pessoa, olha só, você não pode ser intolerante desse jeito, você não pode fazer isso, enfim, né? Será que eu não vou estar sendo intolerante também, considerando que estamos numa democracia? Então, a questão do Popper é o seguinte, nós devemos tolerar os intolerantes? Né? E o Popper é uma pergunta super abrasiva, né? Super difícil de responder, mas o Popper deixa a resposta dele bastante clara, né? Bastante estabelecida. Ele diz o seguinte, a resposta é sempre não, um redondo não. Não devemos tolerar comportamentos e pensamentos intolerantes. Por quê? Em última instância, se nós toleramos pensamentos e comportamentos intolerantes, o que vai acontecer? Eles vão começar a crescer, ganhar vulto, mobilizar cada vez mais e mais pessoas, até chegar num ponto que a própria democracia pode se ver ameaçada, porque lá no começo, quando a intolerância começou a surgir, as pessoas aceitaram ou, enfim, não agiram como deveriam ter agido no sentido de coibi-la, tá certo? Então, para a saúde da democracia, diz o Popper, devemos ser intolerantes com os intolerantes, tá certo? Então, é o que ele chama de paradoxo da tolerância. Numa democracia, a única situação em que a intolerância é aceita é contra os próprios intolerantes, certo? Essa é uma teoria, um pensamento do Popper que ficou muito, muito conhecido e até hoje é debatido e serve como guia, né, para diversas pessoas quando vão argumentar no sentido de permitir ou não permitir determinados discursos, determinadas práticas e crenças que agridem, né, a vida humana, que agridem a existência humana. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje, muito embora o paradoxo da tolerância certamente dê pano para manga até para mais de uma aula inteira, né? Nós não vamos nos focar nele hoje, é importante que vocês o conheçam, aqueles que se interessaram especialmente por esse tema, podem, né, procurar a obra do Karl Popper, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, né? Mas hoje a gente vai se focar, a gente vai se debruçar aqui mais na filosofia da ciência, no pensamento do Popper, né? E para a gente falar, afinal de contas, sobre filosofia da ciência dentro do pensamento de algum autor, a gente precisa começar caracterizando o que esse autor especificamente entende por ciência. Todo mundo tem, em maior ou menor medida, alguma ideia, alguma concepção do que seja ciência. Essa ideia ou essa concepção vem de toda a nossa vivência, daquilo que a gente aprendeu na escola, daquilo que a gente vê na televisão, daquilo que as pessoas falam para a gente sobre ciência e sobre o que é ciência. E a gente vai formando, né, esse conjunto de ideias de tal forma que, se alguém chegar para você hoje e perguntar assim, me dê uma definição de ciência, né? Certamente você estaria apto a responder essa pergunta, né? Entretanto, toda vez que a gente vai começar a adentrar com um pouco mais de profundidade no pensamento de um autor específico, é muito importante que a gente entenda o que esse autor compreende, né, por um termo-chave, como no caso é a ciência. Tá certo? Então, se a gente pega uma obra do Popper e a gente pergunta assim, vamos lá, Popper, o que é ciência para você? Né? Como você está entendendo ciência? Qual é o seu conceito, né, para esse termo-chave? Do que você está me dizendo quando você fala sobre ciência? Bom, ele vai responder o seguinte, minha cara, meu caro, ciência é uma atividade feita de ideias, conjecturas, ou seja, hipóteses, né? Conjecturas e refutações. Então, ele dá uma definição bastante ampla, bastante abrangente de ciência. Ora, é uma atividade humana, tá certo? Que é feita de ideias, conjecturas e refutações. Tá, mas o mais importante aqui, para além da definição, é, ok, e como funciona a ciência? Como se dá essa atividade na prática, essa atividade feita de ideias, conjecturas e refutações? Aí ele vai responder, simples. Na prática, a ciência funciona
pela criação de hipóteses para a resolução de problemas e testagem dessas hipóteses, tá certo? Quando a gente fala em uma hipótese, pessoal, é bem importante que a gente entenda o sentido dessa palavra, né? Então, uma hipótese é algo menor do que uma tese, tá certo? Uma tese é uma tentativa, uma análise, uma tentativa de explicar um determinado fenômeno. Isso é uma tese, tá certo? Agora, uma hipótese, né? Se a gente pega lá o radical hipo, significa menor, menos, né? Uma hipótese é apenas uma ideia que eu tenho, né? E que eu acho que, de repente, pode ser bacana para explicar uma determinada coisa ou para analisar uma determinada coisa, mas ainda é uma primeira ideia, ainda é uma hipótese. Com isso, eu quero dizer, não foi testada ainda, né? Não foi posto à prova, é só realmente uma primeira tentativa, tá certo? Isso é uma hipótese. Mas as hipóteses na ciência, a gente fala assim, a hipótese é só uma primeira tentativa. Pode parecer que ela é uma coisa pequena, menor, e na verdade não é. A ciência se move, diz o Popper, conforme se movem as hipóteses, né? É pelo movimento das hipóteses que a ciência avança na concepção do Popper. Então, as hipóteses elas servem para a gente testar a resolução de problemas, tá certo? E conforme elas vão avançando, sendo colocadas, testadas, confirmadas, rejeitadas, refutadas, enfim, a ciência vai caminhando também. Então, aparece aí na tela para vocês, né? Em destaque a palavra hipóteses, que é justamente este elemento que no pensamento de Popper faz com que a ciência caminhe, não permaneça estagnada sempre no mesmo lugar. Bem, as hipóteses têm necessariamente de ser testadas. Se eu não testo uma hipótese, é isto que ela sempre será e para sempre permanecerá, uma hipótese. Tá certo? Só uma possibilidade, só uma primeira ideia. A partir do momento em que eu as testo, eu posso abandoná-las, a partir do momento em que eu perceba que elas não funcionam, eu posso substituí-las. Então, essa aqui ela não funcionou tão bem, mas deixa eu tentar dessa forma aqui, mudando uma coisa ou outra, eu posso substituí-las. Ou eu posso vir a perceber que aquela hipótese que eu coloquei na tentativa de explicar um determinado fenômeno, ela é muito boa. Não só é muito boa, como quando eu testei, ela foi corroborada. Ou seja, ela deu ali mostras de que está correta, de que tem conexão e vínculo verdadeiro ali, profundo com a realidade, né? E a partir do momento em que as hipóteses são corroboradas, isto equivale a dizer que elas são provisoriamente aceitas. Tudo isso que eu estou colocando para vocês, então, é o caminho, né, pelo qual a ciência vai percorrendo ali dentro da concepção de ciência de Karl Popper. As hipóteses que são corroboradas, que se mostram, né, como verdadeiras, elas passam, então, a ser provisoriamente aceitas. Aí tem uma palavrinha que fica, né, dá uma pulga atrás da orelha, que você fala assim, putz, mas por quê? Provisoriamente? Porque assim, se uma hipótese foi corroborada, eu entendo que ela é aceita, né? Então, aí que está o pulo do gato no pensamento do Popper. Ele diz o seguinte, toda e qualquer hipótese científica que é corroborada nunca pode ser definitivamente aceita. Porque se nós aceitamos as coisas como definitivas, como haverá a ciência de caminhar e progredir? Como haverá a ciência de se desenvolver? Nós vamos cair numa espécie de outra religião em que a gente começa a ter dogmas, né? Verdades inquestionáveis, enfim. Por isso que toda hipótese, diz o Popper, ela é só provisoriamente aceita.
Por quê? Para que um enunciado seja científico, para que uma hipótese possa ser considerada científica, na ideia do Popper, ela precisa ser passível. E aqui entra um conceito também fundamental no pensamento desse autor. Toda hipótese precisa ser passível de falsificação. Aí vocês vão dizer assim, nossa, professora, mas esse autor é muito louco. Porque assim, olha o que ele está dizendo para a gente. Se você quiser fazer um enunciado científico, se você quiser montar uma frase que seja científica ou uma hipótese que seja científica, sabe qual é a primeira coisa com que você tem que se preocupar? Com a possibilidade de que essa hipótese, enunciado, frase, enfim, seja falseável ou falsificável. Ou seja, que você possa afirmar também o contrário do que você afirmou na sua frase, no seu enunciado. Vou dar um exemplo. Se eu digo assim, ó, eu estou dando aula, né, do componente ciência, tecnologia e ética. Fiz uma frase qualquer, um enunciado qualquer. Se eu tenho a pretensão de que essa frase que eu acabei de dizer seja científica, eu preciso também poder afirmar o contrário. Eu não estou dando aula de ciência, tecnologia e ética nesse momento. A partir dos dois enunciados, o original e o contrário, o falsificado, o que eu vou fazer? Observar a realidade. Procedimento de observação, padrão, né? Dentro das ciências, procedimento de observação da realidade. Eu vou olhar ali e vou ver, afinal de contas, a Maria Fernanda está ou não está dando aula desse componente agora? E aí eu vou verificar, né, que sim, a realidade me mostra que eu estou. Portanto, a minha primeira formulação era a correta, a segunda, incorreta ou não verdadeira. Porém, a minha primeira formulação só pode ser chamada de científica porque ela foi falseável, ela admitiu a possibilidade de que o contrário fosse possível. E aí, a partir dessas duas ideias, a gente vai ver qual é a hipótese mais adequada. Tá certo? Então, que um pensamento científico possa ser falseável, que um pensamento, um enunciado, uma frase possa ser falseável, é o critério que o Popper encontra para identificar um pensamento, uma frase, um enunciado, enfim, como científicos. Aí a gente vai fazer um exercício prático aqui. Eu coloquei aí na tela para vocês algumas frases, alguns enunciados, e eu quero que vocês olhem para eles e me digam se no pensamento de Popper eles poderiam ser considerados científicos ou não. Vou ler para vocês as frases. A primeira diz assim, ó. O planeta Terra gira em torno do Sol. A segunda diz: existem morcegos vivendo na Lua. A terceira diz: a cafeína é fisiologicamente estimulante. E a quarta frase diz: 1 metro tem 200 centímetros. Pensem aí um pouquinho em todas essas frases. Em 30 segundinhos a gente volta para saber se esses enunciados são ou não científicos. Bom, de acordo com o critério do Popper, de que um enunciado precisa ser falseável para ser científico, ou seja, eu preciso poder enunciar o contrário, né? Então, todos esses enunciados são absolutamente científicos. Dizer, por exemplo, que o planeta Terra gira em torno do Sol, no pensamento do Popper, é fazer um enunciado plenamente, totalmente científico. Por quê?
porque eu tenho absolutas condições de falsear esse enunciado dizendo o planeta Terra não gira em torno do Sol, e a partir dessas duas frases, a original e a falseada, eu vou observar a realidade para saber qual delas é verdadeira e qual delas é falsa. Entretanto, mesmo que dizer que o planeta Terra gira em torno do Sol seja uma afirmação falsa, isto não faz dela menos científica. Então, pegando qual que é a ideia para o Popper, dizer assim, há morcegos vivendo na Lua, é uma afirmação totalmente científica no pensamento do Popper. Por quê? Porque ela é passível de falsificação. Eu posso, do mesmo jeito, afirmar não há morcegos vivendo na Lua, e aí, de posse dessas duas afirmações, eu mando um satélite para a Lua e verifico empiricamente, a partir da observação, se, afinal de contas, há ou não há morcegos vivendo na Lua. Se ficar comprovado que não existem morcegos vivendo na Lua, essa frase se tornará falsa, mas não por isso menos científica. Percebem? Então, o movimento que o Popper faz é o de colocar a falseabilidade dos enunciados como um critério para demarcar a cientificidade ou não desses enunciados. Eu vou colocar aqui alguns outros enunciados na tela, a gente vai ler juntos e a gente vai ver, vamos decidir se esses outros enunciados são científicos ou não dentro do pensamento do Popper. Então, o primeiro enunciado diz o seguinte: Zeus habita o Olimpo. O segundo diz: a alma humana é naturalmente benévola. Temos um terceiro enunciado que coloca: o espírito do mundo se realiza à revelia da vontade dos homens. E, por fim, um último enunciado que diz assim: tudo que nós vemos são cópias imperfeitas das ideias, as quais habitam o mundo ideal, o mundo das ideias. Pensem um pouquinho nessas frases, 30 segundos a gente já volta para decidir se são científicas ou não. Então, a gente percebe que nenhum desses 4 enunciados que a gente acabou de ler é científico. Por quê? Porque nenhum deles é falseável. Então, dizer o seguinte, Zeus habita o Olimpo, é praticamente a mesma coisa de dizer que Zeus não habita o Olimpo. Afinal de contas, eu não tenho condição nenhuma de verificar isso na realidade para decidir qual desses enunciados tem ligação, tem vínculo com a realidade ou não. Dizer sobre a alma humana, se ela é naturalmente benévola ou malévola, não há falsificação possível, né, para esse enunciado, porque eu não disponho de ferramentas para medir, analisar, quantificar, enfim, qualificar a alma humana. Até hoje, pelo menos, ninguém descobriu como, se é que existe uma alma humana e ainda mais como é possível qualificá-la. Tá certo? Portanto, nenhum desses enunciados é falseável. Dizer o sim ou dizer o não dá na mesma, afinal de contas, eu não tenho ferramentas para pensar nem para comprovar se o sim ou o não são os mais próximos da realidade. Por isso que, para o Popper, os enunciados, né, eles podem ser mais ou menos falsificáveis, mais ou menos falseáveis. Quanto mais eu fornecer informações no meu enunciado, tanto mais falsificável ele é. Quanto menos informações eu colocar no meu enunciado, menos falsificável ele é. E a qualidade das afirmações científicas tem a ver também com o grau de falseabilidade que cada informação contém em si. Então, dizer, por exemplo, vamos pensar juntos, qual desses enunciados que vão aí na tela é mais falseável? Vejam, essa mulher está dizendo assim para a gente:
Está chovendo agora em São Paulo. Do lado tem uma outra mulher dizendo assim para a gente: está chovendo agora em algum lugar do Brasil. Vamos pensar juntos. Qual desses dois enunciados é mais falsificável? Ou seja, qual desses dois enunciados é melhor do ponto de vista científico? Pensem um pouco. Uma está sendo bem específica, está dando um lugar específico, né? E a outra está sendo mais ou menos genérica, está dizendo assim, ó, em algum lugar está chovendo, né? Então, do ponto de vista do pensamento do Popper, a melhor frase, ambas são frases científicas, porque elas podem ser falseáveis, mas a melhor frase científica é sempre a mais falseável. Portanto, a primeira é muito mais falseável do que uma segunda, e muito melhor, mais qualificada cientificamente do que a segunda. Porque se eu digo o seguinte, está chovendo agora em São Paulo, e eu digo o contrário, eu falseio a informação e digo, não está chovendo agora em São Paulo, é muito fácil. Eu vou para São Paulo e olho se está chovendo. Pronto, verifiquei qual dos dois enunciados é o verdadeiro. Agora, a segunda frase, que diz assim, está chovendo agora em algum lugar do Brasil, ela é muito pouco falseável. Por quê? Eu posso sim dizer, não está chovendo agora em algum lugar do Brasil. Eu posso, eu estou falsificando. Mas a qualidade dessa falsificação é muito ruim. Por quê? Porque eu não vou poder estar em todos os lugares do Brasil ao mesmo tempo para verificar se em algum lugarzinho mínimo está chovendo. Então, o primeiro enunciado é muito mais falsificável e muito melhor cientificamente falando, porque me permite verificar, né, fazer a observação do sim ou do não. Enquanto que o segundo é muito menos falseável e muito menos qualificado cientificamente, porque é muito difícil que eu consiga, né, observar absolutamente todos os lugares do Brasil ao mesmo tempo, para saber se, afinal de contas, em algum desses lugares chove agora ou não. Certo? E a teoria do Popper, ela é uma quebra de paradigmas, né? Quando Popper coloca a teoria da falseabilidade, é bastante contraintuitiva, né? Porque quem diria, né, que um critério para que algo seja científico ou não seria justamente a sua possibilidade de falseá-lo? Né? É bastante contraintuitiva, mas serve bastante para a gente analisar os enunciados que a gente faz no nosso dia a dia e os que os outros fazem para a gente também, tá certo? Para pensar, afinal de contas, se são enunciados dotados ou não de cientificidade. Muito bem, a gente vai se encaminhando para o final aqui da nossa aula. Eu deixo para vocês algumas sugestões para quem se interessou especialmente por esse tema. É um texto de Douglas Bassani, chamado Albert Einstein, e o falseacionismo de Karl Popper, em que ele vai verificar se as teorias e as propostas de Einstein são falseáveis ou não do ponto de vista popperiano. E, além disso, a gente tem também um vídeo do canal Saber em Foco, chamado Karl Popper, Desconfiança dos Métodos Científicos, né, em que vai se analisar em que grau, né, o critério da falseabilidade pode nos levar a desconfiar ou não de determinados métodos científicos. Deixo para vocês também o roteiro do estudante, uma sugestão de atividade para que vocês realizem em grupos, apresentando a concepção de ciência do Karl Popper, então o que ela é, como se faz, mas focando especialmente no seu conceito, como não poderia deixar de ser, no seu conceito de falseabilidade. E, dessa forma, a gente se despede. Me despeço de todas e todos com muito carinho. Estaremos juntas e juntos em breve. Cuidem-se muito. Um grande abraço.